E aí, gente, como é que vocês estão? Turma do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula, né? Vamos falar sobre nosso livro O Enigma do Infinito, nossa aula de literatura. Bem, na nossa última aula eu pedi para vocês pesquisarem sobre a questão da Torre de Babel, o que aconteceu, né? Qual foi o motivo. Eu sei que algumas pessoas já conhecem essa história, uma história muito conhecida. E hoje nós vamos iniciar, ver o que isso tem a ver com o nosso primeiro capítulo desse livro. O nosso primeiro capítulo diz assim: Babel ou Bavel, a grande confusão. Houve um tempo bem antes dos nossos sonhos, em que todos os seres humanos falavam a mesma língua. Nem todos os sotaques diferentes eles tinham. E reza a lenda que todos entendiam perfeitamente. Coisa difícil até para quem fala a mesma língua. Isso é verdade. E, por estarem assim, todos de acordo com todos, resolveram construir uma grande torre. Uma torre tão gigantesca que se elevasse até os céus. Quando chegassem lá, todos seriam capazes de desvendar os mistérios e os segredos mais escondidos nas alturas. Mas de repente, algo aconteceu. A mesma lenda diz que alguma força maior, que tudo, com muito medo de ser descoberto, estabeleceu um castigo a esses atrevidos que queriam conquistar o impossível. E, nesse instante, sem ninguém saber o porquê, todo mundo começou a falar diferente e a se desentender. O monumental projeto de construção, antes bem conduzido e de comum acordo, passou uma confusão danada. E a tentativa desse povo de se eternizar e de ter um nome, de construir algo inimaginável, acabou se transformando numa grande confusão, Babel ou Bavel. E, a partir de então, como cada um falava a língua diferente, e traduzir todas elas seria muito difícil, quase impossível, as discordâncias, as desavenças e brigas tiveram início. Mas esse sonho de falar a mesma língua, de se conhecer a língua inicial e fundadora, talvez tenha criado a necessidade da própria matemática. Mesmo com esse tanto de línguas, dialetos, sotaques e culturas, a matemática é entendida em qualquer canto da Terra. Seja qual for o número, a equação, a estrutura, não há necessidade de tradução, apenas de encantamento diante dessa maravilhosa brincadeira que promete universalidade. Então nós vimos que a nossa pesquisa tem a ver com isso, com a nossa primeiro capítulo que nós vimos, né? Por quê? Porque aqui ele retrata, de um ponto de vista dele, que houve uma lenda sobre isso, né? Que aconteceu, que os homens decidiram construir uma grande torre e aí que, né, como ele coloca aqui, palavras do autor, né, uma força maior decidiu acabar com tudo isso. Mas uma coisa que ele se liga, e isso é uma grande verdade, é sobre a matemática. Mas, professor, o que tem a ver literatura com a matemática? Esse livro você vai entender um pouco mais sobre ele, né? Então, a nossa pesquisa se encaixou sobre isso. E aí, no nosso próximo capítulo, nós vamos falar sobre o palíndromo. O que é palíndromo? Pesquise o que é um palíndromo. Já faça uma pesquisa rápida. Não esqueça de colocar a data, certo? Para que você não se perca. Tá bom, gente? E é isso a nossa aula de hoje. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Olha só, nós aqui de novo mais uma semana, hein? Sou a professora Gisneide, professora de Geografia, e hoje, 22 de 4 de 2020, um lembrete para vocês. Não esqueçam de sempre anotar no livro de vocês, tá? A data dessa aula, certo? Anotem aí a data, 22 de 4 de 2020. Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre zonas térmicas da Terra. Professora, o que são as zonas térmicas da Terra? Bom, nas aulas anteriores nós falamos aí sobre as coordenadas geográficas, né? E essas coordenadas geográficas, elas interferem em outra situação, que são as zonas térmicas da Terra. Opa, ou será que não? Não!
zonas térmicas da Terra é que interferem nas questões de coordenadas geográficas. Bom, vamos entender um pouquinho aí. O que são essas coordenadas geográficas? Observe aí no slide de vocês. Nós temos aí o Sol, né? Olha só, o Sol, ele vai transmitir luz e calor para a Terra. Calor se propaga para a radiação solar, maior ou em menor incidência, né, de calor para a superfície da Terra. Professora, não entendi nada. Beleza, olha só o que ele quer dizer aí. Bem, quando nós estamos localizadas aí nas áreas de maior índice de calor, o Sol possivelmente ele está se propagando, né, nessa área, nessa região de maior calor. Bom, olha só, vou mostrar para vocês aqui. Antes disso, a gente vai ver aí as ruas de diferenciação. Nós temos os meridianos e os paralelos. O que são os meridianos e os paralelos? São indicados por graus de circunferência, olha lá, como é o caso da linha do Equador e do meridiano de Greenwich, que são coordenadas iniciadas em 0. Para regionalizar as áreas similares quanto ao recebimento de luz solar, o globo terrestre ele foi classificado em 5 zonas térmicas. Aí nós temos as principais: zona tropical ou intertropical, zona temperada, essa apresentada no norte e no sul, que ocorre também nas zonas polares. Olha só, observe aí nessa fotografia, né? Círculos polares Ártico e Antártico, os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio e também a linha do Equador. Então, essas zonas térmicas aí, elas influenciam aonde? Nas coordenadas geográficas que nós falamos nas aulas anteriores, certo? Olha só, vamos conhecer aí a zona tropical. O que é a zona tropical? Zona tropical é a faixa de menores latitudes, situada entre os 2 trópicos. Também elas são chamadas de zona intertropical. O que ela quer dizer com isso? Que essa zona temperada, né, tropical, ela recebe a incidência tanto do frio como do calor. E as faixas de zonas localizadas em latitudes médias são denominadas de zonas temperadas, compreendidas entre os trópicos e os círculos. Olha só, o que acontece aí? Bom, a faixa de menor latitude, que é a zona intertropical, falei para vocês que era a zona que recebia as 2 incidências. Na verdade, é a zona temperada, certo? A zona lá de faixa tropical, ela recebe apenas a questão do frio, o círculo polar. E as zonas polares são denominadas de maiores latitudes, pois localizam em círculos polares. Bom, o que define essas duas aí? Ela vai definir as nossas estações do ano, vai definir a vegetação, vai definir o clima também. Então ela vai definir cada zonas físicas aí do nosso globo terrestre. Por que, professora, porque aqui no Brasil, né, nós temos um clima tropical diferente lá da zona norte? Porque a incidência de calor ela vai ser diferente, ou seja, nós vamos receber mais incidência solar do que na zona norte, do que nas outras zonas, nas outras áreas, certo? E aí, olha que lindo aí esse globo mostrando para vocês como é que funciona. Vocês observam aí que ele está diferenciado em cores. Nessa cor do meio, ele está mostrando o quê? A zona tropical. O que é essa cor bem forte laranjada aí para vocês? É onde se recebe o maior calor, ou seja, a radiação solar, o Sol, ele está incidindo aí nessa área aí. E olha onde o nosso querido Brasil está, né?
América do Sul aí, olha que lindo, nós estamos recebendo esse calor aí. E aí nós temos a zona norte e a zona temperada sul, né? A zona temperada norte e o sul, que é a zona onde vai receber a incidência do frio e também do calor. E a zona glacial ártica e antártica, que são os polos, as áreas mais geladas, certo? E aí, como atividade para casa, vai ficar a página 39 a 41 do livro de geografia de vocês, certo? Então, boa aula e até a próxima! Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Disney, professora de História. E mais uma aula de História aí para vocês, hoje 22/4/2020. Tudo bom com vocês? Espero que sim, hein? Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre os povos da Mesopotâmia. Vamos falar um pouquinho aí sobre agora o Egito Antigo. Quais são as características do Egito Antigo? Como norte para vocês irão lá na página 41 a 47. Vai falar, descrever um pouquinho sobre o Egito Antigo. Pedi para vocês, que comparassem os povos da Mesopotâmia com os povos do Egito Antigo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho desses povos aí, certo? Vamos lá? Olha só, primeiro, como é que os povos do Egito Antigo eles se organizavam com relação ao trabalho e ao comércio? Observem aí no slide de vocês sobre o trabalho e o comércio. O que ele está descrevendo? Primeiramente, ele vai relacionar, além de contribuir para o desenvolvimento da agricultura, o Rio Nilo foi uma importante via de comunicação para os egípcios. O que ele está descrevendo aí? Que sabemos que os povos do Egito Antigo, eles se desenvolveram ao longo aí da Mesopotâmia, foram um dos primeiros povos da Mesopotâmia que se desenvolveram. E qual foi uma importante economia para eles? Foi a agricultura, porque os rios eles eram férteis, eram os rios de terras férteis que favoreciam a agricultura, certo? E aí ele vai descrever que foi um importante rio também para as grandes embarcações, navegações, certo? Para o desenvolvimento deles. Em relação à religião, os povos aí do Egito Antigo, eles estavam organizados em quê? Em sociedades, ou seja, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, eles tinham uma divindade para cada situação. Então, o que ele vai descrever sobre a religião? Que a religião era uma das bases da vida egípcia. Os egípcios interpretavam o mundo como resultado das relações de forças superiores. Como aquilo que eu falei, eles tinham Deus para tudo, Deus para o sol, Deus para a política, Deus para a questão para a própria sociedade, Deus para os animais, ou seja, eles tinham um Deus para cada situação e tudo eles consultavam esses deuses, os deuses aí que eles cultuavam. Em relação à sua organização política, como é que eles estavam organizados? Primeiramente, olha lá o que ele fala, que a sociedade egípcia ela surgiu há cerca de 7.000 e 3.000 anos antes de Cristo, e o faraó era considerado um deus vivo, ou seja, ele era o chefe religioso e o líder político da sociedade. Olha só o que ele vai falar, que o faraó, ele era o Deus supremo, ele estava acima de todos, mas com ele tinham outros administradores, que vai entrar aí a organização social. Olha só, a sociedade ela era governada pelo faraó e era organizada da seguinte forma. Olha só, então vocês estão vendo aí esse desenho, basicamente uma piramidezinha, está aí descrevendo como é que estava essa sociedade. Lá no
topo nós temos os chefes militares e sacerdotes, que eles ali estavam próximos ao faraó. Seguindo, nós temos os administradores e os escribas, né? Administradores do reino e os escribas, que é aquilo que descrevia tudo que o rei falava, que o rei ordenava, ele descrevia. E aí, por último, nós temos os camponeses e escravizados. Em relação aos escravizados, vai pontuar aí, nós temos os escravizados livres, que eles poderiam sair, trabalhar nas terras, e também aqueles que eram chefiados pelos militares, eles estavam sob a guarda dos militares, certo? Trabalhavam e voltavam para a prisão. Então aí nós tínhamos esses dois tipos de escravizados. E aí, seguindo, ele vai falar aqui quais foram os conhecimentos desenvolvidos pelos egípcios. Olha só, gente, bem interessante, hein? Primeiro, olha lá, nos templos existiam escolas destinadas à formação de funcionários, certo? Conhecimento da geometria, de matemática, criaram um sistema numérico e uniformizaram, né, os pesos e medidas. Então, eles desenvolveram a matemática, olha que legal. Além disso, eles conheciam o sistema de circulação sanguínea, a questão de operação, porque eles mumificavam, né, eles mumificavam as pessoas, aquelas pessoas de alta sociedade. Então, eles tinham esse conhecimento da medicina. E eles desenvolveram um sistema com sinais conhecidos como hieróglifos. O que são esses hieróglifos? São como se fosse um letrário, né? Só eles entendiam o que estava descrevendo ali nesse hieróglifo. Eram sinais, vocês observam nessa imagem do lado aí, nós temos um exemplo de hieróglifo, certo? Então, essas foram as características dos povos egípcios. Para casa, vai ficar aí para vocês as páginas do livro de História 48 e 49. Beijos, sexto ano, e até a próxima!